As luzes neon da Avenida Paulista piscam, refletindo nas vitrines de arranha-céus e nas poças de chuva que molham as calçadas de São Paulo. É uma noite quente de verão, e o burburinho da cidade mistura o som de buzinas com o ritmo pulsante do samba que escapa de um bar próximo. No coração dessa metrópole, o restaurante Luz do Sol, um oásis de luxo, brilha com seus lustres de cristal e mesas cobertas por toalhas impecáveis. Aqui, os ricos e poderosos se reúnem, enquanto garçons deslizam entre as mesas com bandejas de drinks coloridos e pratos sofisticados. No centro do salão, Eduardo Almeida, um milionário de 50 anos, dono de uma rede de hotéis de luxo, ocupa sua mesa habitual. Seu terno impecável e o relógio de ouro no pulso gritam riqueza, mas seus olhos frios e o tom cortante revelam um homem acostumado a mandar. Ele tamborila os dedos na mesa, impaciente, enquanto observa a nova garçonete, Clara, de 22 anos, equilibrar uma bandeja com café. Clara, com seu uniforme simples e cabelos presos em um coque desleixado, parece deslocada naquele ambiente opulento. Seus olhos castanhos carregam uma mistura de determinação e cansaço, fruto de longos turnos para pagar as contas. Quando Clara se aproxima, um tropeço faz a xícara de café tombar, derramando o líquido quente na camisa branca de Eduardo. O salão silencia. Incompetente! Ele ruge, levantando-se com um olhar que poderia derreter aço. A humilhação pública é cruel e Clara, vermelha de vergonha, murmura um pedido de desculpas. Mas seus olhos brilham com algo além de constrangimento, um segredo guardado. No bolso de seu avental, ela aperta uma pequena joia, um pingente em forma de coração, idêntico ao que Eduardo carrega desde que perdeu sua filha há 20 anos. A noite está apenas começando, e o destino está prestes a unir essas duas almas em um confronto que mudará suas vidas para sempre. O restaurante Luz do Sol ainda ecoava com o murmúrio dos clientes após o incidente do café. Clara, com o rosto ardendo de vergonha, correu para a cozinha, o avental manchado e as mãos trêmulas. Atrás do balcão, o cheiro de alho refogado e manjericão se misturava à tensão do ambiente. "Calma, menina, ele é assim com todo mundo", disse Dona Rosa, cozinheira-chefe, uma mulher de meia idade com olhos gentis e mãos calejadas de anos cortando cebolas na Vila Madalena. Clara assentiu, mas seu coração batia forte. Não era só humilhação, era o peso daquele pingente em seu bolso, um mistério que ela carregava desde criança. Clara crescera na periferia de São Paulo, em Paraisópolis, onde as ruas de terra contrastavam com os arranha-céus que ela via ao longe. Órfã, criada por uma avó adotiva que faleceu há 2 anos, ela lutava para sobreviver com bicos como garçonete. O Luz do Sol era sua chance de escapar das dívidas, mas enfrentar clientes como Eduardo tornava cada turno uma batalha. Ainda assim, havia algo nele. Talvez a maneira como seus olhos se fixaram no pingente por um milésimo de segundo que a fazia questionar se aquele encontro era mais do que um acidente. Enquanto isso, na mesa principal, Eduardo enxugava a camisa com um guardanapo, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Ele era uma figura temida e admirada em São Paulo, um homem que transformara uma pequena pousada em um império hoteleiro. Mas por trás da fachada de sucesso, Eduardo carregava um vazio. 20 anos antes, sua filha, Ana, desaparecera após um divórcio conturbado com sua ex-esposa, Mariana, que fugira com a criança. Ele nunca a encontrou, apesar de contratar detetives e gastar fortunas. O pingente em forma de coração, um presente que dera à filha, era sua única lembrança dela. Eduardo chamou o gerente, um homem magro de óculos chamado Felipe, e exigiu que Clara fosse demitida. "Essa garota é um desastre", disse com a voz fria. Felipe hesitou, sabendo que Clara era esforçada, mas não podia contrariar um cliente como Eduardo. Enquanto isso, Clara, na cozinha, ouviu a conversa pelo interfone e sentiu o chão sumir. Perder o emprego seria o fim de suas esperanças. Determinada, ela decidiu confrontar Eduardo. Com o pingente na mão, ela voltou ao salão, ignorando os olhares dos colegas. "Senhor Almeida, precisamos conversar", disse com uma coragem que surpreendeu até ela mesma. O salão ficou em silêncio novamente. Eduardo ergueu uma sobrancelha, intrigado, mas seu tom era cortante. "O que uma garota como você tem a me dizer?"
Clara respirou fundo, sentindo o peso do pingente. Ela não sabia como explicar, mas algo naquela joia e na raiva contida de Eduardo parecia conectar suas histórias. São Paulo, com sua selva de concreto e desigualdades, era o palco perfeito para esse confronto. Enquanto os clientes observavam, Clara deu um passo à frente, pronta para revelar o que a trouxera até ali, mesmo sem entender completamente o que estava em jogo. O ar no luz do sol parecia carregado, como se São Paulo inteira prendesse a respiração. Clara estava de pé diante de Eduardo, o pingente em forma de coração brilhando em sua mão trêmula. Os olhos dos clientes, entre garfadas de risoto e goles de vinho caro, fixavam-se na cena. Eduardo, com sua postura rígida, parecia uma estátua de mármore, mas algo na expressão dele vacilou ao ver a joia. "Onde você conseguiu isso?" perguntou, a voz baixa, quase um rosnado. Clara, com o coração disparado, respondeu: "Foi a única coisa que minha avó me deixou. Ela disse que pertencia à minha mãe." A palavra mãe pairou no ar, pesada como a umidade da cidade. Eduardo dispensou o gerente Felipe com um gesto brusco e apontou para uma cadeira. "Sente-se. Explique." Clara hesitou, sentindo o peso dos olhares no salão, mas obedeceu. Ela começou a contar sua história. Criada em Paraisópolis, nunca conheceu os pais biológicos. Sua avó adotiva, Dona Lourdes, falava pouco sobre o passado, mas sempre dizia que o pingente era uma herança importante. Ela nunca soube o que significava, até aquele momento, quando viu a reação de Eduardo. Ele, por sua vez, lutava contra uma onda de memórias. O pingente era idêntico ao que dera à sua filha Ana, antes de Mariana levá-la embora. Seria possível? Enquanto Clara falava, flashes da vida de Eduardo cruzavam sua mente. Ele se lembrava das noites em claro, das buscas frustradas por Ana, do vazio que o dinheiro nunca preencheu. Agora, olhando para Clara, ele via traços que o incomodavam, os olhos castanhos, o formato do queixo, tão parecidos com os de Mariana. Mas a raiva ainda o dominava. "Você acha que pode aparecer com uma joia qualquer e inventar uma história?" retrucou a voz cortante. "São Paulo está cheia de oportunistas." Clara mordeu o lábio, ferida, mas não recuou. "Eu não quero seu dinheiro, só quero saber quem eu sou." O confronto foi interrompido por um cliente barulhento, um empresário que gritou por mais vinho, quebrando a tensão. Clara aproveitou para se levantar, mas Eduardo a segurou pelo braço. "Não terminei com você." Seu tom era autoritário, mas havia uma rachadura em sua armadura. Dúvida, talvez medo. Clara se soltou dizendo: "Se você não acredita em mim, talvez isso mude sua ideia." Ela tirou do bolso um recorte de jornal amarelado guardado por Dona Lourdes, com a manchete: "Magnata Almeida perde filha em divórcio conturbado." A foto mostrava Eduardo, mais jovem, com o mesmo pingente pendurado no pescoço. A revelação caiu como um trovão. Eduardo sentiu o chão tremer, enquanto Clara, com lágrimas nos olhos, lutava para manter a compostura. O contraste entre suas vidas era gritante. Ele, no topo da elite paulistana, com mansões na Morumbi. Ela, batalhando para pagar o aluguel em um cortiço. Mas algo os unia, um fio invisível que São Paulo, com suas desigualdades e segredos, parecia decidido a revelar. Enquanto o barulho do restaurante voltava, com um tilintar de talheres e risadas forçadas, Clara e Eduardo sabiam que aquele encontro era apenas o começo de uma jornada que abalaria tudo o que conheciam. O restaurante Luz do Sol parecia um palco onde o destino brincava com Clara e Eduardo. A noite em São Paulo avançava, e as luzes da Avenida Paulista lá fora dançavam nas janelas, enquanto o ar-condicionado do salão lutava contra o calor úmido de fevereiro. Clara segurava o recorte de jornal com firmeza, seus olhos fixos em Eduardo, que parecia paralisado. O pingente em forma de coração, agora sobre a mesa, brilhava sob a luz dos lustres como um farol de verdades enterradas. Eduardo, pela primeira vez em anos, sentiu o peso de algo maior que seu império, a possibilidade de que Clara fosse Ana, sua filha perdida. "Como você tem esse recorte?" perguntou Eduardo, a voz rouca, quase suplicante. Clara respirou fundo, sentindo o olhar dos outros clientes como agulhas.
Minha avó guardava tudo o que encontrava sobre você. Ela dizia que um dia eu precisaria saber a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, um homem se aproximou da mesa. Ricardo, advogado de confiança de Eduardo, com cabelos grisalhos e um sorriso que escondia segredos. Eduardo, precisamos conversar. Agora, disse, lançando um olhar desconfiado para Clara. Relutante, Eduardo pediu que Clara esperasse na área dos funcionários, mas não antes de guardar o pingente no bolso, como se temesse perdê-lo novamente. Na sala privativa do restaurante, Ricardo revelou algo que fez o sangue de Eduardo gelar. Aquela garota pode estar dizendo a verdade, mas há algo que você precisa saber antes de se envolver. Ele puxou um envelope do paletó contendo documentos amarelados. Mariana, sua ex-esposa, não fugiu sozinha com Ana. Ela foi ajudada por alguém da sua própria família. Ricardo hesitou, então continuou. Sua irmã, Laura, financiou a fuga de Mariana. Ela sabia onde Ana estava esse tempo todo. A revelação atingiu Eduardo como um soco. Laura, sua irmã mais velha, sempre invejosa de seu sucesso, havia atraído sua confiança. Pior, ela ainda morava em São Paulo, numa mansão no Jardim Europa, e nunca mencionara nada. Enquanto isso, Clara, na área dos funcionários, conversava com Dona Rosa, que limpava uma panela com vigor. Você mexeu com o homem errado, menina, alertou Rosa. Mas Clara não conseguia parar de pensar no pingente e no olhar de Eduardo. Havia dor ali, não só raiva. Ela decidiu não esperar. Pegando o celular, buscou informações sobre Eduardo online e encontrou uma matéria antiga mencionando Laura Almeida, descrita como uma socialite reclusa. Algo clicou. Dona Lourdes, sua avó, mencionara uma mulher rica que a ajudara anos atrás. Seria Laura? Eduardo, ainda atordoado, deixou a sala privativa e encontrou Clara no corredor. Antes que ele pudesse falar, ela disparou. Você conhece Laura Almeida? Minha avó falava dela. Ela me deu o pingente. O nome de Laura saindo da boca de Clara foi como um trovão. Eduardo cambaleou, segurando-se na parede. São Paulo, com suas ruas caóticas e segredos enterrados, parecia conspirar para desenterrar o passado. A verdade sobre Ana, Laura e Mariana estava mais próxima do que nunca, mas cada passo trazia novas perguntas e perigos. O corredor do Luz do Sol parecia mais estreito, como se as paredes de São Paulo se fechassem sobre Eduardo e Clara. A menção ao nome de Laura deixou o ar denso, carregado de desconfiança e memórias reprimidas. Eduardo, ainda apoiado na parede, encarava Clara com uma mistura de descrença e raiva contida. Como você sabe da Laura? Perguntou, a voz tremendo, algo raro para um homem que comandava reuniões com um punho de ferro. Clara, com o coração acelerado, respondeu. Minha avó, Dona Lourdes, falava de uma mulher chamada Laura que a ajudou quando eu era bebê. Ela nunca explicou, mas disse que essa mulher sabia quem eu era. Eduardo sentiu um nó no estômago. Laura, sua irmã, sempre fora uma sombra em sua vida, mas a ideia de que ela escondeu sua filha por 20 anos era um golpe que ele não estava pronto para absorver. Clara, por sua vez, lutava contra suas próprias emoções. A humilhação inicial no salão, o risco de perder o emprego e agora a possibilidade de estar diante de seu pai biológico a deixavam à beira de um colapso. Mas havia uma força em seus olhos, forjada nas ruas de Paraisópolis, onde sobreviver exigia coragem. Eu não vim aqui para pedir nada, disse ela, firme. Mas se você é quem eu acho que é, precisamos descobrir a verdade juntos. Eduardo, ainda abalado, pediu que ela o acompanhasse até seu carro. Não aqui, murmurou, ciente dos olhares curiosos dos funcionários. Do lado de fora, a noite paulistana pulsava, o trânsito na Avenida Paulista rugia e o cheiro de asfalto molhado misturava-se ao aroma de castanhas vendidos por um ambulante. Eduardo guiou Clara até a sua Mercedes preta, estacionada numa vaga VIP. No banco de trás, ele abriu o envelope que Ricardo lhe entregara.
Os documentos confirmavam que Laura pagara uma quantia significativa a Mariana 20 anos atrás, com anotações de encontros em um café na Vila Madalena. Por que ela faria isso? Eduardo murmurou, mais para si mesmo. Clara, olhando os papéis, notou um endereço anotado à mão, uma casa em Itaquera, onde Dona Lourdes morava. É o meu endereço, disse, chocada. Como isso é possível? Eduardo decidiu agir. Vamos até a casa da Laura, agora. Clara hesitou. Confrontar uma socialite em sua mansão no Jardim Europa era como entrar num mundo que ela só via de longe, mas a necessidade de respostas falou mais alto. No caminho, o silêncio no carro era pesado, quebrado apenas pelo som da chuva que começava a cair. Eduardo tentava processar a traição de Laura, enquanto Clara se perguntava se estava pronta para enfrentar a verdade sobre sua origem. São Paulo, com seus contrastes gritantes, os arranha-céus reluzentes e as favelas esquecidas, parecia refletir o abismo entre suas vidas. Chegando à mansão de Laura, uma construção imponente cercada por muros altos e câmeras, Eduardo bateu no portão com força. Clara, ao seu lado, sentia o coração na garganta. Quando Laura, uma mulher elegante de 55 anos, com cabelos loiros impecáveis, abriu a porta, seus olhos se arregalaram ao ver Clara. "Você..." murmurou, antes de se recompor. "Eduardo, o que está fazendo aqui?" A tensão era palpável, e Clara, segurando o pingente no bolso, sabia que o próximo passo mudaria tudo. A mansão de Laura, no Jardim Europa, exalava opulência, com seus portões de ferro ornamentados e jardim impecável. Um contraste gritante com as memórias de Clara das ruas apertadas de Paraisópolis. A chuva fina de São Paulo caía, deixando o ar carregado de umidade e tensão. Laura, com um sorriso forçado, conduziu Eduardo e Clara para a sala de estar, onde quadros modernos e móveis de design gritavam riqueza. "Não esperava visitas tão tarde", disse Laura, a voz melíflua, mas seus olhos traíam nervosismo ao fixarem-se em Clara. Eduardo, com o envelope de Ricardo na mão, foi direto. "Por que você ajudou Mariana a fugir com minha filha? E o que essa garota tem a ver com isso?" Laura empalideceu, mas antes que pudesse responder, o som de um carro estacionando abruptamente interrompeu a conversa. Era Rafael, o filho de Laura, um jovem de 30 anos com o mesmo ar arrogante do tio. Ele entrou na sala, jogando as chaves do carro sobre a mesa de mármore. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, lançando um olhar desconfiado para Clara. A presença de Rafael complicou tudo. Ele era o herdeiro de parte do império de Eduardo, mas também tinha seus próprios interesses, incluindo um projeto imobiliário que visava desapropriar terrenos em Itaquera, coincidentemente o bairro onde Clara crescera. Rafael, ao saber do confronto, riu com desdém. "Você acredita mesmo que essa garota é sua filha, tio? Ela provavelmente quer dinheiro." Clara, ferida pelo comentário, segurou o pingente com força. "Eu não quero nada de vocês, só a verdade", retrucou. Mas Rafael a interrompeu. "Verdade? Você sabe quantas pessoas tentam extorquir nossa família?" A tensão escalou, e Laura, tentando controlar a situação, sugeriu que todos se acalmassem. Mas então ela deixou escapar algo que mudou tudo. "Mariana nunca quis que Ana crescesse nesse mundo de vocês, Eduardo. Ela me pediu ajuda para protegê-la." A revelação atingiu Eduardo como uma facada. Mariana, sua ex-esposa, planejou tudo com Laura, e Clara poderia realmente ser Ana. Enquanto isso, um novo desafio surgiu. Clara recebeu uma mensagem de sua amiga Joana, que trabalhava no Luz do Sol e morava em Itaquera. O texto dizia: "Cuidado, Clara, tem gente investigando você. Um cara esteve aqui perguntando sobre sua avó e o pingente." Clara sentiu um frio na espinha. Quem estava atrás dela? Seria ligado a Rafael, que parecia saber mais do que dizia? Ou havia outra força em jogo, talvez alguém do passado de Mariana? São Paulo, com seus segredos escondidos nas sombras dos arranha-céus, parecia fechar o cerco. Eduardo, ainda processando a traição de Laura, decidiu confrontá-la sobre os detalhes, mas Rafael interferiu, sugerindo que Clara fosse investigada antes de qualquer decisão. "Não confiro nela", disse com um olhar que misturava desprezo e interesse. Clara, sentindo-se encurralada, olhou para Eduardo,
esperando algum sinal de apoio, mas ele estava perdido em suas próprias dúvidas. A chuva lá fora intensificava-se, e o som dos trovões parecia ecoar as emoções que fervilhavam na sala. Clara sabia que, para provar quem era, precisaria enfrentar não só Laura e Rafael, mas também os fantasmas de um passado que São Paulo guardava tão bem. A sala de estar da mansão de Laura no Jardim Europa parecia um campo de batalha disfarçado de elegância, com seus sofás de couro e quadros caros. A chuva forte lá fora batia contra as janelas enquanto trovões ecoavam, como se São Paulo estivesse julgando os segredos ali expostos. Clara, de pé, sentia o peso do olhar de Rafael, que a encarava com desdém, e de Laura, cuja máscara de serenidade começava a rachar. Eduardo, ainda segurando o envelope de Ricardo, alternava entre fúria e dúvida. "Laura, você me deve explicações", disse ele, a voz grave. "Se Clara é Ana, por que você escondeu isso de mim por 20 anos?" Laura, sentada com as mãos cruzadas, tentou manter o controle. "Você nunca entendeu Mariana, Eduardo. Ela queria proteger Ana de você, do seu mundo de ambição e poder." Suas palavras cortaram fundo, reacendendo velhas feridas do divórcio. Clara, ouvindo, sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Quem era Mariana para ela? E por que Laura, uma mulher tão distante de sua realidade em Paraisópolis, parecia saber tanto sobre sua vida? "Proteger de quê?" perguntou Clara, a voz firme, mas tremendo de emoção. "Eu cresci sem saber quem eu era, enquanto você vivia aqui, nessa mansão, sabendo de tudo." Rafael riu, sarcástico. "Você realmente acredita que é a herdeira perdida dos Almeida? Isso é coisa de novela." Mas seus olhos traíam um cálculo frio. Se Clara fosse Ana, ela poderia ter direito a uma parte da fortuna da família, ameaçando seus planos. Ele se aproximou de Clara, invadindo seu espaço. "Por que não conta a verdade? Quem te mandou aqui?" Clara recuou, mas não cedeu. "Eu não vim atrás de dinheiro, vim atrás de respostas. E se você está tão preocupado, talvez seja você quem tem algo a esconder." O dilema de Eduardo era palpável. Parte dele queria acreditar em Clara. Os traços dela, o pingente, o recorte de jornal, tudo apontava para Ana. Mas a traição de Laura e a desconfiança de Rafael o faziam hesitar. Ele pensava nas noites em que chorava por Ana, nas buscas inúteis por São Paulo, dos becos de Itaquera aos escritórios de detetives na Consolação. E agora, diante de Clara, ele temia estar sendo enganado novamente. "Eu preciso de provas", disse ele, olhando para ela. "Não posso confiar só em uma joia e um pedaço de papel." Clara, ferida pela desconfiança, decidiu arriscar. Ela puxou do bolso uma carta antiga, amassada, que Dona Lourdes lhe entregara antes de morrer. "Leia isso", disse, entregando-a a Eduardo. A carta, escrita por Mariana, falava de uma filha deixada aos cuidados de uma amiga em Itaquera, com instruções para mantê-la longe da família Almeida. O nome de Laura aparecia como a benfeitora que ajudara no plano. Laura, ao ver a carta, ficou lívida. "Você não entende o que está em jogo, garota", disparou, mas sua voz tremia. Enquanto isso, a mensagem de Joana sobre um estranho investigando Clara pesava em sua mente. Ela olhou para Rafael, cujos contatos no mercado imobiliário poderiam facilmente contratar alguém para segui-la. Seria ele? Ou havia outra peça nesse quebra-cabeça? São Paulo, com suas ruas lotadas e segredos sussurrados, parecia esconder mais do que revelava. Clara sentia que para encontrar sua verdade, precisaria enfrentar não só a família Almeida, mas também os perigos que começavam a emergir das sombras. A chuva castigava as janelas da mansão de Laura no Jardim Europa, enquanto o trovão ecoava como um aviso. Dentro da sala, a tensão entre Clara, Eduardo, Laura e Rafael era quase tangível. A carta de Mariana, agora nas mãos de Eduardo, tremia ligeiramente enquanto ele lia as palavras de sua ex-esposa, descrevendo como deixou Ana com uma amiga em Itaquera para protegê-la do veneno da família Almeida. Laura, visivelmente nervosa, tentou mudar de assunto, oferecendo bebidas, mas Eduardo a cortou. "Chega de jogos, Laura. Você sabia onde Ana estava e me deixou sofrer por 20 anos. Por quê?" Seus olhos, normalmente frios, ardiam com uma mistura de dor e fúria. Clara, ainda de pé, sentia o peso do momento. A carta confirmava que ela poderia ser Ana, mas também levantava perguntas. Por que Mariana a abandonara? E quem era o estranho investigando sua vida, como Joana alertara? Antes que Laura pudesse responder, o celular de Rafael vibrou.
Ele deu uma desculpa esfarrapada e saiu para atender, mas Clara notou um olhar rápido entre ele e Laura, como se compartilhassem um segredo. Desconfiada, ela decidiu agir. Eu sei que tem mais coisa nessa história, disse, encarando Laura. Minha avó mencionou um homem que trabalhava para você, alguém que entregava dinheiro em Itaquera. Quem era ele? Laura hesitou, mas antes que pudesse responder, um novo elemento de intriga surgiu. A empregada da mansão, uma mulher tímida chamada Sônia, entrou na sala com a bandeja de café, mas tropeçou, derrubando-a. O barulho dos cacos quebrou o silêncio e Sônia, nervosa, pediu desculpas. Clara, instintivamente, ajudou-a a recolher os pedaços e Sônia sussurrou: "Cuidado, menina, eles não são o que parecem." A frase, dita em tom baixo, fez Clara gelar. Sônia, que parecia conhecer os segredos da casa, saiu rapidamente, mas deixou para trás um bilhete dobrado que Clara pegou discretamente. Nele, um endereço em Itaquera e as palavras: "Encontre a verdade na casa da Lourdes." Eduardo, alheio ao bilhete, confrontava Laura. "Você pagou alguém para manter Ana escondida. Quem era? E o que mais você está escondendo?" Laura, pressionada, admitiu: "Era o Carlos, meu motorista. Ele levava dinheiro para Lourdes, mas eu só fazia o que Mariana pedia." A revelação trouxe uma nova pista. Carlos, agora aposentado, ainda vivia em São Paulo. Clara, segurando o bilhete, sentiu que precisava encontrá-lo. Mas a menção a Carlos fez Rafael voltar à sala, visivelmente agitado. "Isso é passado, tio. Deixa essa garota ir embora e esquece essa história." Fora da mansão, São Paulo parecia conspirar. O trânsito na Marginal Pinheiros rugia e as luzes dos faróis refletiam nas poças d'água. Clara, com o bilhete na mão, decidiu que iria à casa de Dona Lourdes, em Itaquera, onde talvez encontrasse respostas. Mas o aviso de Joana sobre um estranho a seguindo a deixava apreensiva. Seria Carlos ou alguém ligado a Rafael, que parecia cada vez mais ameaçador? Eduardo, dividido entre a raiva contra Laura e a possibilidade de Clara ser sua filha, ofereceu-se para levá-la a Itaquera. "Se você é Ana, eu preciso saber", disse com uma vulnerabilidade que Clara nunca imaginara nele. A noite paulistana, com os seus segredos e desigualdades, prometia mais revelações, mas também perigos à espreita. A Mercedes de Eduardo cortava a noite chuvosa de São Paulo rumo a Itaquera. As luzes da cidade, refletidas nas poças da Marginal Pinheiros, contrastavam com a escuridão que envolvia Clara e Eduardo. No banco do passageiro, Clara segurava o bilhete de Sônia, com o endereço da casa de Dona Lourdes rabiscado em letras tortas. O silêncio no carro era pesado, quebrado apenas pelo som dos limpadores de para-brisa. Eduardo, com as mãos apertando o volante, lutava contra um turbilhão de emoções. A possibilidade de Clara ser Ana reacendia esperanças que ele enterrara há anos, mas a traição de Laura e a menção a Carlos, o motorista, o faziam questionar tudo. "Se esse Carlos sabe algo, ele vai falar", disse, a voz firme, mas com um tremor de incerteza. Clara, olhando pela janela, via os arranha-céus darem lugar às ruas mais simples de Itaquera, onde as casas empilhadas e os muros grafitados contavam histórias de luta. Para ela, voltar à casa de Dona Lourdes era revisitar memórias de uma infância marcada pela ausência. "Minha avó sempre dizia que a verdade estava escondida, mas que um dia eu a encontraria", murmurou Clara, quase para si mesma. O bilhete de Sônia, com a frase "Encontre a verdade na casa da Lourdes", a fazia acreditar que algo crucial estava lá, talvez um documento ou pista que conectasse seu passado ao de Eduardo. Enquanto isso, na mansão de Laura, Rafael confrontava a mãe. "Você deixou essa garota chegar longe demais", disse, andando de um lado para outro na sala. Laura, com um copo de uísque na mão, retrucou: "Eu fiz o que Mariana pediu. Ana, ou Clara, não deveria estar aqui. Se ela descobrir tudo, seu projeto em Itaquera pode ir por água abaixo." Rafael, cuja empresa imobiliária planejava desapropriar terrenos na região, sabia que a presença de Clara como possível herdeira dos Almeida poderia atrair atenção indesejada. Ele pegou o celular e fez uma ligação. "Siga eles. Certifique-se de que não encontrem nada", ordenou,
confirmando as suspeitas de Clara sobre um estranho a vigiando. Em Itaquera, Eduardo estacionou em frente à modesta casa de Dona Lourdes, agora abandonada. A rua estava silenciosa, exceto pelo latido de um cachorro e o som distante de um funk vindo de um bar. Clara, com uma lanterna do celular, abriu a porta com a chave que sempre carregava. O interior cheirava a mofo, mas cada canto trazia memórias. A mesa onde comia bolo com a avó, o rádio velho que tocava MPB. Enquanto procuravam, Eduardo encontrou uma caixa de metal escondida sob uma tábua solta no chão. Dentro, fotos antigas de Mariana com um bebê e uma carta endereçada a Laura com instruções para manter Ana segura. Mas o que chocou Clara foi uma foto dela, ainda criança, com um homem que reconheceu como Carlos, o motorista. Antes que pudessem processar a descoberta, um barulho do lado de fora os alertou. Um carro preto estacionou na esquina e uma figura sombria observava a casa. Alguém nos seguiu, sussurrou Clara, o coração disparado. Eduardo, com um instinto protetor que surpreendeu até ele, puxou Clara para trás. Fique aqui, vou verificar. São Paulo, com seus segredos e perigos, parecia decidida a testar a coragem de ambos enquanto as conexões entre passado e presente se apertavam como um nó. A casa de Dona Lourdes, em Itaquera, parecia um portal para o passado, com suas paredes descascadas e o cheiro de mofo misturado ao eco da chuva que castigava São Paulo. Clara e Eduardo, agachados atrás de um sofá velho, seguravam a respiração enquanto a sombra do lado de fora se movia. A caixa de metal, agora aberta, revelara a foto de Clara com Carlos e a carta de Mariana, mas o barulho do carro preto estacionado na esquina indicava que o perigo estava mais próximo do que imaginavam. Clara sussurrou. Eles sabem que estamos aqui. Precisamos sair. Eduardo, com expressão endurecida, assentiu, mas seus olhos traíam um medo que ele raramente sentia. Primeiro, precisamos entender o que isso significa, disse, apontando para a carta. A carta de Mariana para Laura era um grito do passado. Nela, Mariana descrevia seu medo de que Eduardo, consumido pela ambição, transformasse Ana em uma peça de seu império. Laura, você prometeu protegê-la, dizia o texto. Mas o que fez o coração de Clara parar foi uma linha no final. Carlos sabe de tudo. Ele viu o que aconteceu na noite em que saí. Clara olhou para Eduardo, confusa. Que noite? O que aconteceu com minha mãe? Eduardo, segurando a foto de Clara criança com Carlos, sentiu um calafrio. Carlos não era só um motorista. Ele trabalhava para mim antes de Laura. Se ele sabe algo, precisamos encontrá-lo agora. Antes que pudessem planejar, a porta da casa rangeu. Um homem alto, com cicatrizes no rosto, entrou segurando uma lanterna. Vocês não deveriam estar aqui, disse com um sotaque carregado do interior. Clara reconheceu a voz. Era o mesmo homem que Joana mencionara, o que perguntava sobre ela no luz do sol. Eduardo se colocou na frente de Clara, instintivamente protetor. Quem te mandou? Rafael? O homem riu. Rafael é só um peão. Isso é maior que ele. A revelação caiu como uma bomba. Havia alguém mais poderoso por trás, manipulando os eventos. Antes que o homem pudesse dizer mais, um barulho de sirene se aproximou, e ele fugiu pela janela dos fundos. Clara e Eduardo saíram correndo para a Mercedes, com a chuva encharcando suas roupas. No carro, Clara abriu a carta novamente e encontrou um número de telefone anotado no canto. É de Carlos, disse, digitando no celular com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz rouca atendeu. Clara? Eu sabia que você viria. Carlos, agora vivendo em um bairro afastado na Zona Leste, concordou em encontrá-los, mas alertou. Cuidado, Laura e Rafael não são os únicos que querem você fora disso. A menção a um segredo maior, ligado à noite em que Mariana saiu, fez Eduardo cerrar os punhos. Ele começava a perceber que a sua família escondia mais do que imaginava. Enquanto dirigiam para o encontro com Carlos, o celular de Clara vibrou. Era Joana, em pânico. Clara, o Luz do Sol foi invadido. Alguém levou seus documentos do armário dos funcionários. O roubo dos documentos, que incluíam sua certidão de nascimento e papéis de Dona Lourdes, indicava que alguém queria apagar as pistas de sua identidade.
São Paulo, com seus becos escuros e arranha-céus reluzentes, parecia um tabuleiro onde Clara e Eduardo eram peças em um jogo perigoso. A verdade sobre Ana, Mariana e a traição da família Almeida estava ao alcance de suas mãos, mas o preço para descobri-la poderia ser muito alto demais. A noite em São Paulo parecia mais escura, com a chuva transformando as ruas da Zona Leste em espelhos de luzes difusas. Clara e Eduardo dirigiam em silêncio, o ronco da Mercedes cortando o trânsito caótico da Radial Leste. O número de Carlos, anotado na carta de Mariana, os levava a um bar modesto em Guaianazes, onde ele prometera encontrá-los. Clara segurava o pingente em forma de coração, seu único elo com um passado que agora parecia uma teia de mentiras. Eduardo, ao volante, estava visivelmente tenso. A revelação de que alguém maior que Rafael estava por trás dos eventos, somada ao roubo dos documentos de Clara no Luz do Sol, o fazia questionar tudo. "Se você é a Ana, eu juro que vou consertar isso", disse, quase como uma promessa a si mesmo. No bar, o cheiro de cachaça e frituras pairava no ar, enquanto um forró animava os poucos clientes. Carlos, um homem de uns 60 anos, com rugas profundas e olhos cansados, estava sentado num canto, mexendo num copo de cerveja. Ao ver Clara, ele se levantou, hesitante. "Você é igual a ela, a Mariana", murmurou. Antes que Clara pudesse perguntar, Carlos começou a contar a verdade. 20 anos atrás, na noite em que Mariana fugiu com Ana, houve um acidente. Eu dirigia o carro da Laura. Mariana estava desesperada. Dizia que precisava proteger você de algo maior que o Eduardo. Mas o carro foi atingido por outro veículo e Mariana. Ela não sobreviveu. Clara sentiu o chão sumir. Sua mãe estava morta. Eduardo, atônito, exigiu saber quem causou o acidente. Carlos baixou o olhar. Eu nunca soube quem era o motorista, mas Laura sabia. Ela me pagou para ficar quieto e levar você, Ana, para Lourdes, em Itaquera. A revelação foi um golpe. Laura não só escondeu Ana, mas encobriu a morte de Mariana. Clara, com lágrimas escorrendo, gritou. "Por que você não me contou isso antes?" Carlos, envergonhado, admitiu que temia pela própria vida. "Eles ainda estão atrás de você, Clara. Alguém não quer que essa história venha à tona." Antes que pudessem continuar, o barulho de pneus cantando interrompeu a conversa. 2 homens entraram no bar, um deles o mesmo que invadirá a casa de Dona Lourdes. "Hora de acabar com isso", disse o líder, apontando para Clara. Eduardo, sem hesitar, puxou Clara para trás de uma mesa e jogou uma cadeira contra os homens, dando tempo para que fugissem pelos fundos. Na correria, Carlos gritou. "Vão até o arquivo da Laura na mansão, ela guarda tudo lá." Enquanto corriam pelas ruas molhadas de Guaianazes com o som de sirenes ao longe, Clara e Eduardo sabiam que precisavam confrontar Laura novamente. No carro, Clara tomou uma decisão. "Eu vou atrás da verdade, com ou sem você", disse a Eduardo, sua voz carregada de determinação. Ele olhou para ela, vendo pela primeira vez não apenas a garçonete desajeitada, mas uma jovem que poderia ser sua filha. "Nós vamos juntos", respondeu, apertando o volante. São Paulo, com seus becos escuros e segredos enterrados, era o palco de um confronto que decidiria o destino de ambos. O arquivo de Laura guardava as respostas, mas também os perigos que o cercavam. A noite em São Paulo parecia engolir Clara e Eduardo enquanto a Mercedes acelerava pelas ruas da Zona Leste, deixando para trás o bar em Guaianazes e os homens que os perseguiam. A chuva havia parado, mas o ar úmido e o brilho das luzes neon da cidade refletiam a urgência do momento. Clara segurava o pingente com força, a revelação de Carlos ainda ecoando. Mariana, sua mãe, morta em um acidente encoberto por Laura. Eduardo, ao volante, tinha o rosto rígido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. "Laura vai me explicar tudo, nem que seja a última coisa que eu faça", disse, a voz carregada de uma raiva que mascarava a dor de perder Mariana e talvez Ana. O destino era a mansão de Laura no Jardim Europa, onde Carlos indicara que o arquivo dela guardava a verdade. Clara, no banco do passageiro, sentia o peso de cada revelação. "Se eu sou Ana, por que tanto segredo? O que Laura está escondendo?", perguntou mais para si mesma.
Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez, seus olhos suavizaram. Se você é minha filha, eu falhei com você, mas isso acaba hoje. As palavras, ditas com uma vulnerabilidade rara, fizeram Clara sentir um misto de esperança e medo. São Paulo, com seus arranha-céus reluzentes e favelas escondidas, parecia observar o desenrolar daquele drama. Ao chegarem à mansão, o portão estava entreaberto, o que era incomum. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca vindo do escritório no segundo andar. Clara e Eduardo entraram, movidos por adrenalina. No escritório, encontraram Laura, frenética, jogando papéis em uma lixeira em chamas. "Laura!" gritou Eduardo. Ela se virou, assustada, mas tentou manter a compostura. "Vocês não deveriam estar aqui", disse com a voz trêmula. Clara, sem hesitar, pegou um documento da mesa antes que Laura pudesse alcançá-lo. Era um relatório policial antigo, detalhando o acidente de Mariana, mas com um detalhe chocante. O motorista do outro carro era Ricardo, o advogado de Eduardo. "Ricardo?" exclamou Eduardo, atônito. Laura, encurralada, desabou em uma cadeira. "Ele não queria matá-la. Foi um acidente, mas ele trabalhava para mim e eu cobri tudo para proteger a família." Clara, segurando o relatório, sentiu as lágrimas queimarem. "Você deixou minha mãe morrer e me escondeu por causa do seu nome?" Laura, com lágrimas nos olhos, tentou justificar. "Eu queria proteger você, Ana. Esse mundo dos Almeida é cruel." Mas antes que pudesse continuar, Rafael entrou no escritório furioso. "Chega disso!" gritou, segurando um celular. "Eu chamei a segurança. Vocês não vão destruir tudo o que construí." A tensão explodiu. Rafael tentou tomar o relatório de Clara, mas Eduardo empurrou contra a parede. "Você sabia disso tudo?" rugiu. Rafael, com um sorriso frio, admitiu. "Eu descobri há anos. Ricardo me contou e eu usei isso para manter a Laura na linha. Mas você, Clara, é uma ameaça." Ele puxou uma arma do paletó, apontando para Clara. O som de sirenes se aproximava e o destino dos Almeida parecia selado. Clara, com o pingente na mão, encarou Rafael. "Você não pode apagar a verdade", disse, sua voz firme apesar do medo. São Paulo, com seus segredos e desigualdades, estava prestes a testemunhar o desfecho de uma história que unia ricos e pobres em um confronto final. O escritório de Laura na mansão do Jardim Europa parecia um palco onde o destino dos Almeida seria decidido. O cheiro de papel queimado pairava no ar, enquanto as chamas na lixeira iluminavam os rostos tensos de Clara, Eduardo, Laura e Rafael. Rafael, com a arma apontada para Clara, tinha um olhar de desespero e raiva. "Você não vai destruir minha vida, garota", disse, o dedo no gatilho. Clara, segurando o relatório policial e o pingente em forma de coração, sentia o coração disparado, mas sua voz era firme. "A verdade já está aqui, Rafael. Você não pode apagá-la." Eduardo, ainda segurando Rafael contra a parede, gritou: "Abaixe isso agora ou juro que acabo com você." As sirenes do lado de fora se aproximavam e São Paulo parecia prender a respiração. Laura, em lágrimas, tentou intervir. "Rafael, para! Ela é Ana, sua prima." A confissão explodiu como um trovão. Rafael, atônito, hesitou, mas sua ambição falou mais alto. "Prima ou não, ela é uma ameaça ao nosso legado." Antes que pudesse agir, Clara jogou o relatório na direção de Rafael, distraindo-o. Eduardo aproveitou e o desarmou com um golpe rápido, derrubando a arma no chão. Clara correu para pegá-la, mas Laura a segurou pelo braço. "Por favor, Ana, me escute. Eu nunca quis que isso chegasse tão longe." No caos, a porta do escritório foi arrombada. Era Ricardo, o advogado, acompanhado de 2 seguranças. "Chega disso tudo", disse, com um tom autoritário. Mas Clara, segurando o relatório, confrontou-o. "Você matou minha mãe, não foi? No acidente." Ricardo, pálido, tentou negar, mas Laura, exausta de segredos, desabafou. "Foi um erro, Ana. Ricardo trabalhava para mim. Ele seguiu Mariana naquela noite para garantir que ela não voltasse. Mas o acidente não foi planejado." Ricardo, acuado, admitiu: "Eu só queria assustá-la.
perdi o controle do carro. A verdade, nula e crua, atingiu Clara como um soco. Sua mãe, Mariana, morrera por causa da ganância e dos jogos de poder dos Almeida. Eduardo, com lágrimas nos olhos, olhou para Clara e disse: "Você é Ana, eu sinto isso, e falhei com você e com sua mãe." Ele se virou para Ricardo, a fúria tomando conta. "Você vai pagar por isso." Antes que Ricardo pudesse reagir, os seguranças, que na verdade eram policiais disfarçados chamados por Joana após o roubo no Luz do Sol, algemaram Ricardo e Rafael. Laura, em choque, caiu de joelhos, murmurando desculpas. Clara, com o pingente na mão, aproximou-se de Eduardo e disse: "Eu não sei se posso te chamar de pai ainda, mas quero entender quem eu sou." Enquanto a polícia levava Ricardo e Rafael, Clara encontrou no arquivo de Laura um teste de DNA antigo, escondido entre os papéis. Ele confirmava: ela era Ana Almeida, filha de Eduardo e Mariana. A revelação trouxe alívio, mas também dor. Clara olhou para a cidade lá fora, onde os arranha-céus da Avenida Paulista brilhavam, indiferentes às tragédias dos ricos e pobres. São Paulo, com suas desigualdades e segredos, havia unido pai e filha em um confronto que mudou tudo. Eduardo, com a voz rouca, disse: "Eu não posso mudar o passado, mas quero construir um futuro com você. Ana." Clara, ainda segurando o pingente, assentiu, sabendo que o caminho à frente seria tão complexo quanto a cidade que o cercava. O escritório de Laura na mansão do Jardim Europa parecia um palco onde o destino dos Almeida seria decidido. O cheiro de papel queimado pairava no ar, enquanto as chamas na lixeira iluminavam os rostos tensos de Clara, Eduardo, Laura e Rafael. Rafael, com a arma apontada para Clara, tinha um olhar de desespero e raiva. "Você não vai destruir minha vida, garota", disse, o dedo no gatilho. Clara, segurando o relatório policial e o pingente em forma de coração, sentia o coração disparado, mas sua voz era firme. "A verdade já está aqui, Rafael. Você não pode apagá-la." Eduardo, ainda segurando Rafael contra a parede, gritou: "Abaixe isso agora ou juro que acabo com você." As sirenes do lado de fora se aproximavam, e São Paulo parecia prender a respiração. Laura, em lágrimas, tentou intervir. "Rafael, para! Ela é Ana, sua prima." A confissão explodiu como um trovão. Rafael, atônito, hesitou, mas sua ambição falou mais alto. "Prima ou não, ela é uma ameaça ao nosso legado." Antes que pudesse agir, Clara jogou o relatório na direção de Rafael, distraindo-o. Eduardo aproveitou e o desarmou com um golpe rápido, derrubando a arma no chão. Clara correu para pegá-la, mas Laura a segurou pelo braço. "Por favor, Ana, me escute. Eu nunca quis que isso chegasse tão longe." No caos, a porta do escritório foi arrombada. Era Ricardo, o advogado, acompanhado de 2 seguranças. "Chega disso tudo", disse, com um tom autoritário. Mas Clara, segurando o relatório, confrontou-o. "Você matou minha mãe, não foi? No acidente." Ricardo, pálido, tentou negar, mas Laura, exausta de segredos, desabafou. "Foi um erro, Ana. Ricardo trabalhava para mim. Ele seguiu Mariana naquela noite para garantir que ela não voltasse. Mas o acidente não foi planejado." Ricardo, acuado, admitiu: "Eu só queria assustá-la. Perdi o controle do carro." A verdade, nula e crua, atingiu Clara como um soco. Sua mãe, Mariana, morrera por causa da ganância e dos jogos de poder dos Almeida. Eduardo, com lágrimas nos olhos, olhou para Clara e disse: "Você é Ana, eu sinto isso, e falhei com você e com sua mãe." Ele se virou para Ricardo, a fúria tomando conta. "Você vai pagar por isso." Antes que Ricardo pudesse reagir, os seguranças, que na verdade eram policiais disfarçados chamados por Joana após o roubo no Luz do Sol, algemaram Ricardo e Rafael. Laura, em choque, caiu de joelhos, murmurando desculpas. Clara, com o pingente na mão, aproximou-se de Eduardo e disse: "Eu não sei se posso te chamar de pai ainda, mas quero entender quem eu sou." Enquanto a polícia levava Ricardo e Rafael,
Clara encontrou no arquivo de Laura um teste de DNA antigo, escondido entre os papéis. Ele confirmava. Ela era Ana Almeida, filha de Eduardo e Mariana. A revelação trouxe alívio, mas também dor. Clara olhou para a cidade lá fora, onde os arranha-céus da Avenida Paulista brilhavam, indiferentes às tragédias dos ricos e pobres. São Paulo, com suas desigualdades e segredos, havia unido pai e filha em um confronto que mudou tudo. Eduardo, com a voz rouca, disse: "Eu não posso mudar o passado, mas quero construir um futuro com você. Ana." Clara, ainda segurando o pingente, assentiu, sabendo que o caminho à frente seria tão complexo quanto a cidade que os cercava. A mansão de Laura, no Jardim Europa, ficou silenciosa após a saída da polícia, levando Ricardo e Rafael algemados. As luzes de São Paulo brilhavam lá fora, com os arranha-céus da Avenida Paulista refletindo a opulência que contrastava com as ruas de luta de Paraisópolis, onde Clara crescera. Ela, agora confirmada como Ana Almeida, segurava o pingente em forma de coração, sentindo o peso de uma verdade que mudara sua vida. Eduardo, ao seu lado, parecia mais humano, sem a armadura de arrogância que o definira no luz do sol. Laura, ainda sentada no chão do escritório, murmurava desculpas, mas Clara não conseguia encará-la. A traição da família Almeida, que custara a vida de Mariana, era uma ferida que levaria tempo para cicatrizar. Clara caminhou até a janela, olhando a cidade. São Paulo, com sua energia caótica, havia sido o palco de sua transformação. De uma garçonete humilhada a uma mulher que enfrentara segredos e perigos, ela sentiu orgulho, mas também um vazio. "Eu não sei como seguir em frente", admitiu virando-se para Eduardo. Ele, com os olhos marejados, respondeu: "Nem eu. Mas quero tentar, Ana. Quero ser o pai que você nunca teve." As palavras, ditas com uma sinceridade crua, tocaram Clara. Ela não estava pronta para chamá-lo de pai, mas a ideia de construir algo novo, mesmo que aos poucos, parecia possível. Laura, tentando se redimir, entregou a Clara um diário de Mariana, encontrado no arquivo. Nele, Mariana descrevia seu amor por Ana e seu medo de que o mundo dos Almeida a destruísse. "Você foi minha luz", escreveu. Clara leu as palavras com lágrimas escorrendo, sentindo a mãe pela primeira vez. O diário também revelou que Mariana sonhava que Ana vivesse uma vida simples, longe da ganância. "Ela queria que eu fosse livre", disse Clara, olhando para Eduardo. Ele assentiu, prometendo honrar esse desejo, mesmo que isso significasse mudar sua própria vida. Enquanto a noite avançava, Clara voltou a Itaquera para se despedir da casa de Dona Lourdes. Lá, encontrou Joana, que a abraçou forte. "Você sempre foi mais forte do que pensava", disse a amiga. Clara decidiu doar a casa para a comunidade, transformando-a em um centro de apoio para jovens de Paraisópolis. Era sua forma de retribuir à cidade que a moldara. Eduardo, acompanhando-a, prometeu financiar o projeto, um primeiro passo para reparar o passado. De volta ao Luz do Sol, onde tudo começara, Clara pediu demissão. O gerente Felipe, agora sabendo de sua história, desejou-lhe sorte. Eduardo, ao seu lado, sugeriu que começassem a se conhecer melhor, talvez com um café, sem derramamentos dessa vez. Clara riu, um som leve que contrastava com a tensão dos últimos dias. São Paulo, com seus contrastes entre ricos e pobres, havia unido pai e filha em uma jornada de perdão e descoberta.